No começo, tudo era escuridão, até que do meio das trevas se fez a luz. Do contraste entre a luz e as trevas nasceram o fogo, a água, a terra e o vento, os 4 elementos primordiais da natureza. Da união destes surgiram nos céus o trovão e no chão o gelo, a madeira e o aço. Esses 10 elementos fundamentais deram origem a tudo que conhecemos, tanto na nossa dimensão formada por átomos, quanto naquela formada por dados digitais. No Digimundo, os seres vivos e os elementos da natureza estão em perfeita harmonia e sincronismo. Isso acontece porque os mesmos dados digitais que compõem o meio ambiente também influenciam no crescimento e evolução das criaturas vivas, que no caso são os Digimons. Por isso, quanto mais esses seres crescem e se tornam mais experientes, maior são suas habilidades de controlar algum desses elementos, tanto para a proteção quanto para o ataque. Em outras palavras, podemos dizer que os poderes da maioria dos Digimons têm como origem os 10 elementos fundamentais. Dizem que no passado existiram 10 Digimons muito poderosos, que conseguiram controle máximo sobre cada um dos elementos essenciais. Eles ficaram conhecidos como Ancients, que significa os antigos. Segundo a lenda, eles foram seres responsáveis por salvar o mundo digital de uma gigantesca ameaça, e as gerações seguintes os batizaram como os 10 guerreiros lendários. E é a história desses heróis que eu quero contar agora pra vocês. Mas antes de começarmos, eu tenho que pedir 2 coisinhas bem simples pra vocês. O primeiro pedido é pra já deixarem o like no vídeo agora mesmo, para não correrem o risco de esquecer de fazer isso depois. O segundo, na verdade, é uma proposta. Caso você não seja inscrito, eu proponho que assista esse vídeo até o final. E caso goste do que viu, se torne imediatamente um inscrito do canal. Como você está assistindo esse vídeo, no mínimo um pouco de interesse deve ter por Digimon, não é mesmo? E o nosso objetivo aqui na GD é mostrar que essa franquia tem histórias e curiosidades bem interessantes, que realmente valem a pena uma melhor olhada. Dito isso, vamos agora conhecer tanto as histórias contadas quanto as não contadas daqueles poderosos heróis do passado. A história dos 10 guerreiros lendários que salvaram o Digimundo há muito tempo está prestes a renascer. Olá, pessoal! Meu nome é Ipo e hoje irei contar para vocês uma antiga história que até hoje é muito contada no mundo digital. Essa lenda vem de tempos muito antigos, de uma época em que havia uma forte segregação no mundo dos Digimons. Todo mundo sabe que o Digimundo nunca foi um lugar tranquilo, e diversos conflitos sempre existiram desde a sua criação. Criação essa que eu já mostrei pra vocês no começo desse vídeo. Durante certo período, Digimons com aparência humanoides não suportavam conviver com Digimons com aparências bestiais, devido a um certo preconceito racial entre essas formas. Esse período ficou conhecido como a Grande Guerra entre os Digimons do tipo humano contra os Digimons do tipo fera. Essa disputa não estava somente prejudicando as duas raças, como também todo o mundo digital, que estava sendo severamente destruído pelas constantes batalhas. Foi quando o deus do Digimundo resolveu intervir e mandou um anjo de luz para apaziguar o caos que se instaurou entre os Digimons. Lucemon desceu dos céus e acabou com a guerra entre as raças, e para evitar novos conflitos, Deus então decidiu que esse anjo deveria governar o Digimundo, dando um primeiro período de paz entre as espécies que infelizmente não durou muito tempo. É como dizia o historiador britânico Lord Acton: o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E com tanto poder nas mãos, Lucemon logo se corrompeu e se tornou um governador tirano, trazendo um período de trevas e desgraças para o mundo digital. Cansados de tanto sofrimento, um grupo de Digimons poderosos deixaram de lado as diferenças entre o tipo humano e o fera e se uniram para libertar o seu mundo do terrível anjo ditador. Cada um desses Digimons vinha de uma região distinta do Digimundo, que nessa época se dividia em 10 localidades diferentes, onde cada uma representava um elemento da natureza. Da região do fogo veio o Ancient Greymon. Da região da luz, o Ancient Garurumon. Do trovão, Ancient Beetlemon. Da região do vento, a Ancient Kazemon. Do gelo,
o Enchant Megatheriumon. Das trevas veio o Enchant Sphinxmon. Da região da terra, o Enchant Volcamon. Da madeira, o Enchant Troiamon. Da água, a Enchant Mermaidmon. E da região do aço, o Enchant Wisemon. Eles não eram apenas exímios guerreiros, mas também excelentes controladores dos elementos naturais de cada uma das 10 regiões. Eles estavam em estado de perfeita harmonia com os 10 poderes elementais. Esse grupo, hoje conhecido como os 10 Guerreiros Lendários, travou uma batalha mortal contra o terrível Lucemon, e durante o conflito, apenas 2 desses heróis sobreviveram, o Enchant Greymon e o Enchant Garurumon, que unindo seus poderes, conseguiram selar na Darkiaria, que é uma espécie de inferno do mundo digital. Mas nem tudo é tão fácil como parece, e mesmo com o vilão selado, o Digimundo continuava afundando em trevas e sofrimento. Em um mundo sem um governante, diversos Digimons terríveis e poderosos se aproveitaram da situação para causar o caos, restando para os 2 últimos guerreiros lendários tentar trazer a paz. Uma dessas criaturas foi uma espécie de ave pré-histórica chamada Ornismon, um monstro digital gigante que ficou conhecido como o governante dos céus. Dizem que sua sede de poder o levou a tentar dominar o Digimundo, porém, felizmente ele foi parado pelo Enchant Greymon e Enchant Garurumon, que o selaram em uma espécie de ilha que se move pelas águas, que com o tempo acabou sendo esquecida pela história. Essa luta também foi o último ato para os 2 últimos guerreiros lendários. Infelizmente, eles gastaram tanto poder na tentativa de pacificar o mundo que acabaram morrendo, assim como os outros 8 guerreiros de seu grupo. Porém, como eram Digimons especiais, suas mortes não significaram seus fins. Seus poderes elementais foram passados para tipos de Digimons originários de cada uma de suas regiões, sendo a partir de então passados de geração a geração para diferentes espécies que compartilham esse mesmo tipo. Dizem que foi a partir daí que os monstros digitais começaram a usar as energias dos 10 elementos fundamentais para atacar. Os herdeiros do poder do fogo são os Digimons do tipo dragão e os da espécie Greymon. Os herdeiros da luz são do tipo besta ou fera. Os do trovão são os do tipo inseto. Do vento são os tipo homem-pássaro e fada. Os de gelo são os mamífero e gelo. Os herdeiros das trevas são os tipo animal mítico e besta demoníaca. Os da água são do tipo aquático. Os da madeira são os Digimons do tipo planta. Os do aço são os do tipo mutante. E por fim, os herdeiros do poder da terra são os monstrinhos do tipo minério ou rocha. Além disso, a alma dessas criaturas continuam vivas na forma de espíritos. Porém, possivelmente devido aos danos que eles receberam nas batalhas, elas acabaram sendo divididas em uma forma humana e outra fera. Esses espíritos dão origem a 32 Digimons diferentes, que eu mostrarei daqui a pouco para vocês. Bom, continuando a história, graças ao sacrifício daqueles 10 heróis, Deus resolveu mandar mais 3 anjos pro Digimundo, o Seraphimon, a Ophanimon e o Querubimon, que deveriam governar juntos todo o mundo digital. Com o poder dividido, o mundo não correria o risco de ficar refém de uma criatura só, como aconteceu no caso do Lucemon. Os espíritos daqueles guerreiros lendários também ficaram sob responsabilidade desses anjos guardiões, que deveriam guardá-los para usar em algum momento de crise. Os espíritos do vento e da luz foram dados ao Seraphimon, os do fogo, gelo e trovão para o Ophanimon, e o da madeira, terra, água, aço e trevas para o Querubimon. O Digimundo entrou novamente em um período de paz, porém, como vocês sabem, se tratando do mundo dos Digimons, a paz nunca dura muito tempo. E aos poucos a rivalidade entre os tipo humano e os tipo fera começou a se reacender. Tudo começou porque os governantes do tipo humano estavam em maior número. Seraphimon e Ophanimon são criaturas humanoides, diferente do Querubimon, que tem uma forma mais bestial. Progressivamente começaram a surgir boatos, em todo o mundo digital, de que os anjos com formas humanas estavam se aproveitando disso para tirar mais vantagens para as criaturas do seu tipo, causando a ira dos Digimons do tipo fera. Esses rumores atormentaram Querubimon, que com medo de ser traído por seus 2 companheiros, começou a ser dominado pelo poder da escuridão. Querubimon se tornou um anjo caído, e toda sua história de dominação é contada em Digimon Frontier,
a quarta temporada do anime, e foi nesse momento que os 10 guerreiros lendários renasceram, agora em suas novas formas que eu irei mostrar aqui pra vocês. O Ancient Greymon dá origem ao Agnimon, que é a sua forma humana, e ao Burning Greymon, que é a sua forma fera. Quando seu espírito humano está incorporado no Takuya Kambara, como o Agnimon, e seu poder se enfraquece, ele se torna o Flamemon, um Digimon do nível criança. Ao fundir seus espíritos humano e fera, ele se torna Aldamon, e ao se unir aos espíritos da terra, madeira, gelo e vento, o espírito do fogo ainda consegue atingir a forma transcendental de Kaiser Greymon. Entiat Garurumon dá origem ao Lobomon e Kendo Garurumon, respectivamente humano e fera. Quando seu espírito humano está incorporado no Koji Minamoto, como Lobomon, e ele se enfraquece, se torna o Strabimon, um Digimon do nível criança. A fusão de seus dois espíritos, humano e fera, dá origem ao Beowulfmon, e ao se unir com os espíritos do aço, água, trovão e trevas, o espírito da luz consegue atingir a forma transcendental de Magna Garurumon. O Ancient Beetlemon deu origem ao Beetlemon como espírito humano e ao Metal Kabuterimon com o espírito fera. A fusão deles dá o Rhino Kabuterimon. O espírito humano da Ancient Kazemon dá vida a Kazemon e o fera a Zephyrmon. Da fusão nasce a Jet Sylphimon. Do Ancient Megatheriumon surgem o Shakimon e o Korikakumon, espírito humano e fera respectivamente. Da fusão deles dois surge o Daipeimon. Bom, essas 5 linhas que eu mostrei pra vocês são do grupo que ficou conhecido como Guerreiros da Justiça, uma vez que eles estavam ao lado do Seraphimon e Ophanimon contra o Querubimon. Agora daremos início aos últimos 5 que são chamados de Guerreiros do Mal, que estavam do lado do vilão. Começando com o Ancient Sphinxmon, que deu origem a 2 linhas diferentes, uma corrompida, enquanto estava do lado do mal, e outra purificada quando passou para o lado da justiça. Na primeira estão Duskmon, espírito humano, e Velgemon, espírito fera. Essas formas não têm fusão. Na segunda estão o Loemon e o Kaiser Leomon, humano e fera, que se fundem em Raihimon. A Ancient Mermaimon deu origem a Hanamon e Kalmaramon. O Ancient Troiamon ao Arbomon e Petaldramon, o Ancient Wisemon ao Mercurimon e Sephirothmon. Por fim, o espírito humano do Ancient Volcamon deu origem ao Gamblemon e o fera ao Gigasmon. É bom destacar que esses 4 últimos personagens não possuem fusões entre os espíritos. E ainda temos o Susanomon, a união de todos os 10 Digiespíritos com os Digi-escolhidos. Nessa forma, os guerreiros se unem em um deus destrutivo com poder inimaginável. Essas linhas são um pouco confusas, principalmente porque as fusões dos espíritos humano e fera não dão origem aos Ancients, como seria o mais lógico. Porém, vale lembrar que além de fundirem os espíritos, eles também estão se fundindo com humanos. Portanto, é natural que uma fusão de tudo isso corresponda a criaturas diferentes. Como vimos no anime, os guerreiros lendários, unidos aos Digi-escolhidos, derrotaram tanto o Querubimon quanto ao Lucemon que teve seu selo quebrado. Já no único filme dessa temporada, o Digimon Frontier, Ilha dos Digimons Perdidos, eles enfrentam novamente o Ornismon, aquela ave gigante que tentou dominar o Digimundo, mas acabou sendo selado em uma ilha desconhecida. Bom, essa ilha ficou meio que parada no tempo, e nela ainda existiam batalhas entre o tipo humano e fera, e algum desses seres queriam quebrar o selo do Ornismon. Os Digi-escolhidos acabam chegando nesse lugar para evitar isso, porém, o inimigo acaba sendo libertado. Após muita luta e algumas mortes, as formas originais Ancient Greymon e Ancient Garurumon aparecem como alma para ajudar os Digi-escolhidos, que com incentivo deles conseguem derrotar o vilão. Após a morte do Lucemon, o Digimundo acaba renascendo e se inicia um novo período de paz, mas como vocês sabem, a paz no Digimundo nunca dura muito tempo. E logo um novo período de conflitos e caos recomeçará. Após a volta das crianças humanas para a Terra, os espíritos lendários ficam como intermediários entre o mundo humano e o digital, ajudando novas crianças que estão sendo levadas para viver aventuras no mundo dos Digimons. Isso é contado no mais recente CD-drama dessa temporada, que nós já mostramos para vocês em outro vídeo aqui do canal. O CD-drama se chama Um Trem Chamado Esperança, e o nosso vídeo sobre ele está bem legal. Vou deixar o link dele ali nos cards para você assistir depois.
Bom, os 10 Guerreiros Lendários é um dos grupos mais populares da franquia Digimon, e realmente existem muitas, mas muitas informações mesmo sobre eles. Nesse vídeo eu me foquei mais em tentar contar sua história de forma linear, e acabei deixando meio de lado o perfil de cada integrante. Mas, dependendo do interesse de vocês sobre esse assunto, eu posso futuramente explicar melhor a história de cada um deles. Mas daí, vocês têm que me prometer que vão assistir os vídeos, porque realmente seria muito chato começar uma série para depois ter que abandoná-la por falta de visualizações. Bom, e assim terminamos de contar mais uma parte importante da história do Digimundo. Você pode ver mais algumas histórias incríveis desse lugar em 2 outros vídeos aqui do canal. O primeiro é sobre o nascimento dos Cavaleiros Reais, que conta um pouco sobre o mundo digital antigo. E o segundo é um vídeo sobre os 7 Lords Demônios, onde falamos um pouco sobre o começo de tudo. Caso vocês queiram contribuir com mais informações sobre o tema desse vídeo, basta comentar aqui embaixo alguma curiosidade ou informação que você acha que ficou faltando. Críticas, opiniões e sugestões são sempre muito bem-vindas. Espero que vocês tenham curtido e, principalmente, entendido tudo o que eu expliquei. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!